coisas mais pedidas pela galera que me acompanha no Acervo Tricolor é a volta de vídeos sobre conteúdos históricos, jogadores, curiosidades sobre o São Paulo FC. Vocês amam isso. Conteúdo que eu faço desde 2011, quando nem canais ainda existiam nessa terra maluca chamada YouTube. E justamente hoje, quando eu estava procurando conteúdo no Acervo Tricolor Raiz no Facebook sobre este dia 4 de novembro, eu me deparei com um fato que eu não poderia deixar de lado. Eu falei, mano, eu preciso fazer um vídeo sobre esse cara. Esse cara que há 29 anos atrás estreava com a camisa do São Paulo. Eu estou falando de um cara, mano, que é colecionador de títulos mais fodas possíveis. É um cara que é pouquíssimo divulgado pela mídia, mas tenho certeza que a velha guarda deve respeitar muito. Faço esse vídeo justamente porque ele deveria ser muito respeitado não só pela velha guarda, mas também pela nova geração de torcedores. Com certeza você deve se lembrar, porque ele foi um dos maiores laterais direitos da história do São Paulo e quem sabe está até hoje no top 10 da história do futebol brasileiro. Eu estou falando de Claudemir Vitor, ou simplesmente o nosso Vitor. Como eu falei antes, o Vitor infelizmente é muito esquecido pela mídia esportiva. São poucos canais, programas esportivos que realmente fazem uma matéria sobre ele, fazem uma divulgação sobre ele. É realmente uma pena que o Vitor seja um jogador tão esquecido por tudo que ele já contribuiu para o futebol brasileiro. O cara, pelos títulos que tem, era para estar ali entre os top 5 da história do futebol nacional, eu não tô brincando. Vocês estão duvidando? Mano, eu vou só dar uma palhinha de como esse cara surgiu pro futebol nacional. O Vitor, ele nasceu no dia 28 de setembro de 1972. Nasceu na cidade de Mogi Guaçu e viveu grande parte da sua infância na roça. Era um garoto que trabalhava na roça junto com sua família, colhendo batatas e algodões. Tempos difíceis, humilde, pobreza. Ele era um dos sustentos da família, que ajudava a família financeiramente com essas colheitas. Apaixonado pelo futebol e tão elogiado nas suas peladas, acabou fazendo 9 peneiras antes de ingressar para um time grande. Ou seja, isso daí é mais uma prova. Garotos, não desistam. Insistam pelo seu sonho até o fim, porque o Vitor, que é o Vitor, como exemplo também do Cafu, foi negado 9 vezes em times grandes. E Vitor teve sua primeira oportunidade jogando pela Ponte Preta, ainda menino, e as coisas não eram fáceis ainda. Ele tinha que conciliar o futebol com o trabalho na roça, porque o dinheiro que ele recebia na Ponte não era o suficiente para sustentar ou ajudar a sua família. O cara tinha que acordar cedo, fazer seus trabalhos de roça, depois viajar 1h30 até Campinas para jogar na Ponte Preta. Tudo isso para realizar o seu sonho como jogador de futebol. A sua vida deu um 360 graus monstruoso quando ele foi no São Paulo Futebol Clube, clube que o revelou para o futebol mundial. Vitor estreou hoje, 4 de novembro, só que de 1990, 29 anos atrás, 29 longos anos atrás. Era um garoto muito promissor e que foi promovido pelo mestre Tele Santana. Tele havia notado que o moleque era bom de bola, era rápido e mostrava que ia ser muito útil tecnicamente. E o São Paulo daquela época estava ainda na fase de grupos do Campeonato Brasileiro, aquele campeonato que nós chegaríamos até a final contra o Corinthians. E o São Paulo estava no grupo B, tentando tomar a vaga de líder do Grêmio, que seria um dos times que, em tese, seriam favoritos para se classificar para a fase mata-mata. E o São Paulo, neste dia, enfrentou a equipe do Cruzeiro, onde nós saímos vitoriosos de virada no placar por 2-1. Ou seja, cá entre nós, essa freguesia do nosso Cruzeirão, ó, é grande, valeu Cruzeiro, é das antigas, freguês é fiel mesmo. E depois que o Vitor finalmente assumiu a titularidade da lateral direita, foi muito difícil
difícil tirar ele daquela posição. Pra vocês terem, mano, uma ideia, velho, o cara conseguiu tirar o Cafu, gênio, Cafu, campeão mundial em 2002, tudo mais. O Vitor, cara, conseguiu tirar o Cafu da lateral direita. O Tele Santana contava tanto com o Vitor que ele percebeu que ele seria muito mais efetivo e poderia explorar o Cafu no meio de campo. Foi aí que também Cafu começou a jogar de uma maneira completamente diferente. Começou a se tornar um jogador polivalente, jogando em várias posições. Foi tudo ali graças ao Vitor, que também estava começando. Os dois ali eram bem jovens, muito parecidos às histórias um e do outro. Sem contar que os dois são laterais direitos por ofício, né? E aí, mano, vocês estão ligados em qual que é o fim da história, né? Porque com o Tele Santana, com aquele super time que foi até apelidado de Ferrari pelo Johan Cruyff, o Vitor ganhou tudo. O Vitor ganhou ali 2 Libertadores, o Vitor ganhou um Mundial, o Vitor ganhou 2 Paulistas, o Vitor ganhou o Campeonato Brasileiro. O cara simplesmente colecionou títulos. E ainda em 93 o Real Madrid solicitou seu empréstimo, onde o Vitor ficou alguns meses no Real Madrid, mas enfim, a negociação não deu muito certo. Ele volta para o São Paulo no ano de 94, onde ainda dá tempo do cara disputar sua 3ª final de Libertadores consecutiva, conquista as Recopa Sul-Americana, Copa Conmebol. É uma lista gigantesca, somando total 7 títulos oficiais do São Paulo FC. E falando sobre Libertadores, para você, jovem, gafanhoto, leite com pera, que idolatra pessoas como Daniel Alves, vocês sabiam que Vitor é simplesmente o maior campeão da Copa Libertadores como jogador brasileiro? Não tô zoando não, mano. O Vitor simplesmente tem no teu currículo, você abre lá o currículo vitae do Vitor, cara, é tetracampeão da Libertadores. Ele supera São Paulo, Grêmio, Santos, Inter. É o maior campeão em solo nacional da Libertadores. Só isso. Com São Paulo são 2 títulos, 92, 93. Aí depois, no ano de 97, quando ele vai pro Cruzeiro, na verdade ele foi em 96, aquela troca 5-2 que o São Paulo fez com o Cruzeiro, que inclusive é uma grande curiosidade histórica, pode até ser um tema para vídeo, né, mano? Vou pensar nisso. E nessa troca, o Vitor, junto com o Palinha e outros jogadores, foram para a equipe do Cruzeiro, que naquele mesmo ano chegou até a ser campeão da Copa do Brasil, e no ano seguinte ele conquistou a América pela 3ª vez. E em 98, quando ele foi pro Vasco, ele conquistou a Libertadores pela 4ª vez. Você não sabe a inveja que eu sinto, porque até hoje eu sonho com o meu time sendo tetra da Libertadores, quem me dera. A pergunta no ar e que eu deixo pra vocês é o seguinte: como um cara que é tetracampeão da Libertadores, único em solo brasileiro e provavelmente será o único pra sempre, porque, mano, é impossível hoje em dia a gente pensar um jogador ganhando 4 vezes a Libertadores no Brasil. Como esse cara não tem mídia? Como a mídia não dá uma moral pra ele? Como o São Paulo ainda não fez uma homenagem pro Vitor, velho? Fico pensando, eu sei que ele tá lá na calçada da fama e tal, mas falta mais, tá ligado? Tem um monte de cara aí que é famosinho e tal, gente boa da turma, mas, porra, Vitor é tetra, velho. É tetra, mano. Tipo, porra. Chegar pro rolê que você é o quê, mano? Eu sou tetra da Libertadores, mano. Eu conquisto geral, tá ligado? Se eu falo um negócio desse, tipo, porra, é tetra, velho. E isso sem mencionar os outros títulos que ele conquistou nos outros clubes. O cara foi campeão da Copa do Brasil não sei quantas vezes. É campeão paulista mais outras 100 vezes. Sabe, tipo, mano, o cara conquistou o título até não dar mais. No São Paulo, a galera sempre vai lembrar dele pelo seu gol marcado na final da Libertadores de 1993, quando o São Paulo goleou por 5-1 uma Universidade Católica de Chile, aquela goleada absurda, maior, talvez numa final de Libertadores, se eu não me engano, não tenho certeza agora se é a maior ou não, mas deve ser. 5-1 é muita coisa, velho, é pesado, 5-1 é osso. Por isso que eu fiz esse vídeo para ele, em homenagem a ele, uma pessoa que eu já conheci, já troquei ideia, super humilde, super gente boa, inclusive me segue no Instagram. Obrigado, Vitão! Esse vídeo é pra você, velho. Eu queria, sei lá, deixar essa homenagem pra você. Quem sabe poder voltar a fazer vídeos sobre
histórias do São Paulo, curiosidades. Aqui no canal nós temos vários exemplos disso, só vocês pesquisarem, darem uma olhada, que é bem bacana. Eu gosto muito, como vocês já perceberam, falar, conversar, trocar uma ideia sobre a história do São Paulo FC. Demorou, galera? Então, esse vídeo fica por aqui, essa pequena e singela homenagem ao nosso lateral Claudemir Vitor. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like, que isso fortalece demais com o nosso canal. Se você gostou mais ainda, deixa um comentário aí pra gente trocar uma ideia, pro pessoal falar que chegou a ver o Vitor jogar, eu vi no estádio, eu vi na televisão. E pra quem não viu, aí ó, conheceu um grande ídolo do São Paulo FC, demorou? Você é novo também e curtiu essa bagaça? Venha fazer parte da família do Acervo Tricolor se inscrevendo aí embaixo. Tamo junto sempre, forte abraço e até mais. É nóis!